Então, boa tarde a todos, começando oficialmente o plantão de Física Geral do dia 27 de outubro. Só mandar o link para vocês do livro, lembrando que é uma cópia autorizada. Eu gosto sempre de falar isso, não é pirataria. Esse é o livro que a gente segue lá no colégio, pelo menos até esse ano que vem vai mudar. E vocês têm a cópia digital dele que ajuda bastante, né? Tá, então vou começar o seguinte, ó, como eu estava falando, me pediram para fazer o 19, não, o 20, perdão, está aqui. 19 pediram também, deixa eu confirmar. Não, é esse mesmo, o 20. Se quiser que eu faça outro, pode falar. E eu vou também, eu já separei alguns exercícios extras para a gente fazer. Por enquanto, de atrito, que é a penúltima aula que a gente viu, né? E se der tempo, eu já pego dessa última. Estou pegando do livro, como eu disse, porque, infelizmente, eu tenho sentido que vocês estão fazendo poucos exercícios do livro, tá? Como que eu sei disso? Porque no plantão aparece pouca dúvida do livro, tem questões difíceis. Essa aqui, por exemplo, que eu quero fazer, a 18, ela não é fácil, não. Então, eu sinto que vocês estão fazendo pouco, mas beleza. Vamos só deixar vocês aqui do lado, lembrando que sempre que eu estou olhando para o lado, eu estou olhando para o chat. Qualquer coisa, colocam lá. Pode colocar, não entendi, explica de novo, o áudio falhou, faz o exercício tal, pode ficar à vontade. Gente, é o seguinte, o 20 de frequência, que já está na parte de força de movimento circular, fala assim, o motoboy passa para o alto de uma colina cujo raio é 25 metros e uma velocidade de 36 km por hora. Calcule a força normal entre a moto e a estrada, considere que a massa do conjunto, né, todo mundo aqui, 150 kg. A questão é o seguinte, ó, vou desenhar aqui a colina, né, que é um pedaço da circunferência, que tem raio. Imagine que a circunferência completa aqui tem raio, deixa eu confirmar lá, 25 metros. A velocidade da motocicleta lá em cima é de 36 km por hora, só que eu tenho que dividir por 3,6 para achar, deixa eu fazer aqui do lado, para achar 10 metros por segundo. Sistema Internacional de Unidades, que força vai estar em Newton, né? A massa em quilograma, tudo no Sistema Internacional. Então tem que ser metros por segundo. Tá? Daqui para cá, eu dividi por 3,6. Lá na primeira semana, segunda aula nossa, eu já expliquei isso. A ideia é a seguinte, está aqui o sistema, o conjunto motoboy, né? Motociclista e a moto. Tanto nesse exercício como qualquer outro que tem força, gente, a gente tem que começar desenhando força. E, assim, aquele é meu mantra, né, das 5 forças. Nós temos sempre que avaliar quais das 5 forças estão aplicadas e desenhar. Aqui vai ter uma que eu não vou desenhar, porque ela interfere pouco na resolução, vou comentar só. Vai ter que avaliar se peso normal, tração, atrito e elástica vão fazer parte do exercício. Não tem mais. Não tem mais. Peso, força, gravidade, sempre apontando para o centro da Terra. Então está aqui, peso. Normal, a força que o chão faz na moto, né? Força de contato. Está aqui. Tração, não tem. Seria se tivesse uma corda, uma corrente, um pedaço de madeira preso à motocicleta. Atrito até que tem, gente, entre o pneu e o chão. É o que faz, inclusive, a moto andar. Senão a roda ia ficar rodando ali sem a moto deslocar. Só que esse atrito eu não vou colocar, não. Por quê? Porque não vai interferir no raciocínio nosso. Vai ser uma força horizontal, não é exatamente o que entra. Ele nem dá dados sobre isso, então a gente ignora ela. E a força elástica é mais nítida, quando tem o corpo deformando uma mola, o próprio elástico, também não tem. Então, das 5 forças, peso normal. O que acontece é que qualquer movimento circular que seja, deixa eu ver se na aula que está aberta lá está mais nítido o desenho. Aqui. Qualquer movimento circular que seja. Falou que tem uma curva, tá? Pode ser uma curva de uma estrada, pode ser um looping, que a moto faz no Globo da Morte, pode ser esse garoto girando
essa pedra com a corda. Se tem movimento em curva, tem que ter uma força resultante, não é uma força nova. É uma força que resulta daquelas apontando para o centro. Então, no nosso exercício, boa tarde, quem entrou depois, eu estou fazendo o último exercício de frequência, tá? O 20. Então, no nosso exercício, aqui é uma curva. É colina, tudo, é uma elevação, é uma curva. Um quebra-mola seria um pedaço de uma curva. Você tem que ter uma força que resulta para o centro da curva. A força resultante, nesse caso, seria para baixo. Eu não queria desenhar ela aqui para não falar que tem a terceira força. Ela é resultado das duas. Então, como que fica a força resultante? Eu vou colocar para baixo positivo, porque eu quero a resultante para baixo, tá? Para dentro da curva. Então, a resultante vai ser peso menos normal. Né? Para baixo menos para cima. Se fosse linha reta, gente, essas forças tinham que ser iguais. Que aí ele não vai nem subir nem descer. Mas como é uma curva, ele tem que ser puxado para baixo, vai ter uma sobra aqui. Vai ter uma resultante. Essa resultante é o que a gente chama de centrípeta. É a força resultante na curva, apontando sempre para o centro. Então, peso, né, que é m vezes g, menos normal, igual a resultante centrípeta. mv ao quadrado sobre r. E aí eu pego os dados do exercício. A massa do sistema, né, moto, motociclista, 150. Gravidade, aceleração da gravidade, a gente usa o valor 10 arredondado. Ele pediu a normal. A massa, 150. A velocidade ao quadrado, eu passei para o sistema internacional, 10. E o raio, está no desenho ali, 25. Repare que sobrou só a normal. Então agora basta fazer conta. 1.500 menos normal, igual. Aqui é o seguinte, 150 com 25 eu posso simplificar. Vai dar 6. 6 vezes 10 ao quadrado, né? 6 vezes 100, 600. Então, 1.500 menos 600, eu mudei de lado, é igual a normal. Passei a normal para o outro lado também, então mudou de sinal. 1.500 menos 600, 900. Isso é igual a normal. Então, a força normal que o chão faz na moto, 900 newtons. Ó, o peso foi de 1.500, a normal 900, então para baixo ganha, sobra uma força para baixo, que é a força que provoca a curva, tá? Para o corpo não ir em linha reta. Se as duas fossem idênticas, ele não faria essa curva aqui, ele iria reto. Daria até para calcular isso, né? Qual que seria a velocidade para fazer igual filme, né? Passa no ponto alto e voa. A moto dá uma voada aqui. Seria você falar que essas duas forças são iguais, ou seja, não tem centrípeta, não sobra força. Aí você teria... Perdão, não é que não sobra força. Ele perde contato, ele teria normal zero. Aí você calcularia a velocidade. Antes de passar para atrito, deixa eu fazer mais uma de centrípeta. Já comecei com ela. Cadê? Tá aqui. Então, o capítulo está aqui. Eu acho que ele complica um pouco no livro nessa parte, porque ele traz a força tangencial, depois a força centrípeta. A tangencial, gente, é a força que a gente está vendo o tempo todo. É o F igual a MA. Tá? É alguma força que faz o corpo acelerar para frente ou para trás. Que aí poderia ser uma daquelas 5, não é uma força nova. Aí aqui ele bota a velocidade angular. Também acho desnecessário a gente já começar com essa decorar a fórmula assim. Vamos ver se pegam com velocidade angular e vou mostrar que não é tão difícil. Deixa eu chegar nos exercícios. Tá? Tem bastante texto, que é interessante que vocês leiam. Alguma coisa do texto eu já comentei na aula. Deixa eu ver se tem algum com velocidade angular. Aqui é teórico, é literal. Esse daqui, esse exercício eu adoro ele. Ah, mas ele está literal. Eu tenho um desses exercícios aqui com números, depois eu faço ele. Ou se não der tempo hoje, no próximo plantão eu faço, prometo. Esse eu gosto muito. Que página que é essa? 141. Vou copiar ele de uma vez. Aqui. Deixa eu botar aqui embaixo. Página 141. E vou pegar mais um.
Deixa eu ver uma velocidade angular em números. Se não tiver, a gente dá uns pulos. Não, não tem aqui não, depois eu acho. Vamos fazer isso daqui. Deixa eu pensar. Semana passada eu fiz, só que não vai estar aqui agora. Eu já paguei aquele exercício. Não tem problema não. Ó, vamos fazer isso daqui. Ó. Não é fácil, tá? Não é o mais fácil que tem, não é aquele que eu vou botar na primeira prova do assunto. Não é um exercício mais chatinho, mas vocês vão ver que não é impossível, que se a gente desenhar com calma, sai tudo. Então ele fala que na situação esquematizada, você tem uma mesa e tem uma mola. Quando ele fala massa desprezível, quer dizer que a mola não entra na conta em termos de aceleração, tá? Vai provocar força, mas não vai atrapalhar na conta. Tem constante elástica 2 vezes 10 ao quadrado, né, 200 newtons por metro, e comprimento natural de 80 centímetros. Então ela vale 80 centímetros. Aí tem uma bolinha de 2 quilogramas girando, sentido anti-horário, conforme a seta. E aí o seguinte, ele quer saber qual o módulo da velocidade dessa bolinha. A velocidade tangencial é a velocidade dela, né? Ela está nesse ponto aqui, ó. Ela tem uma velocidade para cá, nesse ponto ela tem a velocidade para cá. A velocidade sempre tangencia a trajetória. Então ele quer saber a velocidade linear. Ele quer ver. Simples. Outra informação que ele dá, que não está no texto, mas está no desenho, é esse aqui. Ó. A mola tem 80 centímetros. Quando está girando, a bolinha tende a ir em linha reta. Então ela meio que puxa a mola para fora. Ela estica a mola e ela fica com 90 centímetros. Tem uma diferença aqui de 10 centímetros. Ó, o tamanho natural e ela esticada. Então você tem um X, que é a deformação da mola, né, ou elongação, é um nome feio, de 10 centímetros. Ou 0,1 metros, divide por 100. Então essa é uma formação que está no desenho. Vamos lá. A primeira coisa que eu faço quando tem exercício que tem força, aqui não está claro que tem força. Só porque está no capítulo de força, aí a gente já adivinha. Mas você olha um exercício desse, como que eu vou calcular a velocidade? Eu não tenho tempo, eu não tenho... Até tenho espaço, né? Esses 90 centímetros aqui é o raio da trajetória, é o raio da curva, tá vendo? Com isso eu consigo calcular, se precisar, o comprimento dessa circunferência. Só que eu teria que ter também o tempo para calcular a velocidade, espaço sobre tempo. Não tem frequência para fazer ômega 2πf, ou V igual a ômega R, enfim. Eu não tenho muitos dados, então eu vou desenhar as forças. Porque eu tenho a constante elástica. A constante elástica, a única fórmula que eu vi que tem isso é a fórmula da força elástica, que é Kx. Então, de alguma maneira, ele me jogou para o estudo de força. Então, desenha a força. Eu tenho a força-peso normal. E aí é o seguinte, peso normal, gente, a mesa está horizontal, tá? O desenho está torto, que você está olhando em perspectiva, mas ela está horizontal. Normal para cima, peso para baixo, não tem movimento nem para cima nem para baixo. Então essas forças aqui, elas se anulam. Matematicamente, elas se anulam, elas são de módulo igual. E aí tem o seguinte, a mola que tinha 80 centímetros foi esticada para fora. Quando você estica a mola, aparece uma força contrária. É uma força para a esquerda, para dentro da curva. Força elástica, né? Força na mola é força elástica. Não tem atrito e não tem tração. Então são só as 3 forças daquela assim. É um movimento circular. Se é um movimento circular, tem que ter uma força resultante para dentro da curva, que é a força centrípeta. Então, das 3 forças, já falei que normal e peso não fazem diferença, né? Que uma anula a outra na vertical. E aqui na horizontal, ó, exatamente para o meio da curva, apontando para dentro, tem a força elástica. Então, a resultante na horizontal é a força elástica. E a centrípeta, a fórmula é mv² sobre R. Então, força resultante elástica Kx igual a centrípeta mv² sobre R. E aí ele me deu os dados todos que eu preciso. Está aqui
a constante elástica, 2 vezes 10 ao quadrado, famoso 200, né? 2 vezes 100. O x, lembra que eu falei da diferença do tamanho da mola para ela esticada? O x, que é o quanto a mola estica ou comprime, nesse caso ela esticou, 10 centímetros ou 0,1 metros. A massa, 2 quilogramas. Velocidade, ele quer. E o raio foi o que eu falei também aquela hora, é justamente esse tamanho que a mola está, do centro até a esfera, 90 centímetros. 0,9. Aqui tem que botar v ao quadrado, não esquece não. 200 vezes 0,1 é 20. Vezes 0,9. Dividido por 2. Igual a v ao quadrado. Bom, 20 por 2 é 10. 10 vezes 0,9, 9. 9 é v ao quadrado. V igual a raiz de 9, 3 metros por segundo. Então, como eu disse, não é exercício fácil, mas ele sai facilmente se você fizer o início com calma. Que é desenhar a força, lembrar que no movimento circular, a força resultante para o meio, ali, para o centro, é a centrípeta. Tá? Falou que tem curva, gente, você vai ter ou força ou aceleração centrípeta. Ele pode até não cobrar, mas você viu que é curva, movimento circular, já pensa nas duas, ou pode ter as duas, deixa eu ler o resto. Aí você vai lendo e vai vendo o que ele vai cobrar. Tá? Então, como eu disse, uma questão bem elaborada, mas que sai com certa facilidade. Né? Deixa eu pensar uma outra aqui. Que eu poderia complicar. Deixa eu ver se tem espaço aqui. Tem, ó. Poderia fazer o seguinte, quer ver? Deixa eu ver se consigo pensar aqui uns números legais, tá? Se a conta ficar feia, eu faço ela na calculadora. Imagina que tem, deixa eu pensar aqui. Imagina sobre uma mesa de novo. Um prego aqui no meio, com uma corda presa a uma bolinha. Essa bolinha tem massa, vou quebrar o galho aqui e botar 1 quilograma. Tá? Sempre bem-vindo na conta. Né? Tá, massa de 1 quilograma. Sobre a mesa, sem atrito. Então, inexiste atrito. Isso é uma corda, não é um elástico, tá? Ela não estica. O que vai acontecer? Essa bolinha vai girar. E ela gira, deixa eu pensar um número bom aqui, 120 vezes por minuto. Então, gira 120 vezes em 1 minuto. Eu quero saber qual o valor da força na corda sabendo que ela tem, vou ser legal também, 1 metro de comprimento. Né? O raio da trajetória ali é 1 metro. Então, olha só, bolinha gira 120 vezes por minuto, bolinha de 1 quilograma, raio de 1 metro, tudo número bonitinho. Não tem atrito, quero saber a força na corda. Então, o que a gente começa? Eu sei que está falando de força, né? Então, já começa desenhando força. Está sobre a mesa, igual ao anterior, tem peso normal e a tração na corda, né? Força na corda é tração. Não tem atrito, porque ele falou que não tem, e não tem elástica. Porque nada aqui está esticando nem comprimindo. Na vertical, eu sei que normal é igual ao peso. Na horizontal, então, a força resultante é a tração. É a força que sobra na horizontal, tá? É o que resultou. Como o movimento é circular, essa resultante é a centrípeta. É assim que se trabalha com centrípeta. Primeiro você olha as forças, vê o que sobra, resultante das forças. Aquilo que resultou é que vai fazer o papel da centrípeta, a força que aponta para o centro da curva. Ele quer a tração, a centrípeta tem essa fórmula aqui, ó, mv² sobre R.
Então, basicamente, resolveu aí. Né? Caminho já cheguei, já interpretei, cheguei lá. Aí vem o problema. Até mudar de cor. Ó. Massa, eu fui legal, botei 1 kg. R, raio, fui legal, botei 1 kg. Velocidade, não tem. Só que você tem esse valor aqui, 120 vezes por minuto. E aí você tem várias maneiras de calcular essa velocidade. Eu vou para mais prática e depois eu comento uma mais complicada. Você poderia fazer o seguinte, ó, 120 vezes por minuto é quantas voltas ele dá pelo tempo, é a frequência. 120 RPM, rotações por minuto. Se dividir por 60, porque um minuto tem 60 segundos, eu vou ter, então, 120 por 60, 2 voltas em 1 segundo, né? 2 Hz é a frequência. Então, 120 vezes por minuto, 120 RPM, ou 2 Hz. Eu sei que ômega é igual a 2πf, essa fórmula que eu falei que vocês tinham que lembrar. Logo, ômega vai ser igual, então, a 2. Eu vou usar o π arredondado igual a 3, e a frequência 2. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12 radianos, né? Ômega em ângulo, radianos, unidade de ângulo, por segundo. E aí eu sei também que V é igual a ômega R. Velocidade linear, velocidade da bolinha mesmo, ali na linha, é igual a velocidade de giro vezes o raio. Essa aqui é aquela relação que eu brincava, que é o lar. Qualquer grandeza linear igual a angular vezes o raio. Então, V igual a ômega, que é 12, e o raio foi aquele que eu fui bonzinho e botei 1. Então, 12 metros por segundo. Aí você volta para lá. Tração, que é a força que resulta para dentro da curva, que é igual a centrípeta, vai ser igual a massa 1, V ao quadrado, 12 ao quadrado, sobre raio 1. 12 ao quadrado é 144, né? 1 vezes 144 sobre 1. 144 newtons. Então, achei a força de tração. Então, gente, duas questões que eu considero complicadas. Essa porque mistura força elástica com centrípeta, e você tem que observar esse 90, esse 80 aqui. A de cá, porque não dá velocidade, você tem que achar a velocidade, então traz uma mistura, né, dinâmica com movimento circular, isso sempre complica. Mas, assim, depois que desenha e lembra que se tem curva, tem centrípeta, resultante centrípeta, a coisa flui, a coisa sai. Então, vocês pegam lá no livro, esse capítulo de centrípeta, é óbvio que todo exercício vai ter resultante centrípeta. Você começa desenhando força, vê quais forças que estão na direção do centro, né? Para dentro ou para fora. Então, igual essa aqui tinha força para fora da curva. Eu subtraí ela, tá vendo? Para achar a resultante. Vê quais forças estão na direção do centro. A resultante tem que ser para dentro, tem que ser a centrípeta, e aí você resolve. Aqui, o que eu falei é o seguinte. E calcular a velocidade sem usar movimento circular, né? Eu não lembro do ômega, não. Na época eu fiz exercício, mas não lembro nada. Você poderia fazer o seguinte, a velocidade, porque o movimento ali é uniforme, ele não varia a velocidade, a rapidez. A velocidade é ΔE sobre ΔT. Ele dá 120 voltas em 1 minuto. Então o tempo é de 1 minuto, 60 segundos, né? E o ΔS? A circunferência tem comprimento 2πr. Ele dá 120 voltas. Então, 120 vezes 2πr em 1 minuto. Então, substituindo aqui, ó, 120 vezes 2, 240. O π eu uso 3, o r é 1. Vai dar 720 metros. Tá? Isso em 120 voltas, né? Que é 1 minuto. 720. 720 por 60, 72 por 6, dá 12. Mesma coisa que eu achei lá. Então, dá para fugir, às vezes, do movimento circular. Tá? Você não gosta de grego, não quer usar a letra grega, beleza, foge. Apesar que usou o pi, né?
Mas foi só uma, né? Quebrou o galho. Dá para fugir. De qualquer forma, eu acho que é tudo a mesma coisa. Vou deixar aqui um pouquinho para poder apagar essa parte. Para quem vê pronto depois, não achar que tem que fazer os dois. Enquanto isso, vocês podem falar, mais dúvida. Eu vou entrar para atrito agora. Professor, eu não tenho nenhuma dúvida agora não. Tá. Apaguei. Ô, gente, uma coisa que fizeram hoje que eu gostei é o seguinte: um colega de vocês, ele chegou, mandou uma mensagem para mim e falou assim: não posso participar do plantão hoje. E amanhã eu vou dar aula, tá? Então amanhã não vai ter plantão. Aí ele falou assim: você faz um exercício para mim e eu olho a gravação depois? E eu fiz, entendeu? Coincidentemente, alguém pediu também, que foi o de frequência. Mas vocês podem fazer isso, tá? Ah, não posso assistir o plantão, não quero assistir o plantão. Manda um WhatsApp, eu resolvo. A não ser que não apareça aluno nenhum, aí eu não vou ficar aqui dando aula para o vazio. Mas sempre vem alguém, e aí eu faço exercício e depois eu olho a gravação. Também é um caminho, tá? Quando tiver dúvida, não puder participar. Apesar que eu acho que vale a pena participar, porque se você não entender uma explicação, você já tira a dúvida na hora. Vamos para atrito. Largar um pouquinho a centrípeta de lado, tá? O atrito, vamos só lembrar que você tem dois tipos de atrito. Deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu aumentar aqui. Ó. O atrito, quando o corpo está parado, que tem vários valores, até um valor máximo. Esse máximo se calcula com essa fórmula, μ vezes normal. E depois você tem o corpo andando, um atrito que já não é variável mais, ele é constante, sempre o mesmo valor, e calcula também com μ vezes normal. Só que o que muda é o μ. O μ é o coeficiente de atrito, é o número que fala o quanto uma superfície agarra na outra. Quando está parado, esse coeficiente é mais alto que andando. Por isso que o atrito, quando está andando, ele despenca um pouco. Ó. O atrito máximo que ele aguenta ali, depois cai. Então, andando, o atrito é menor do que o atrito máximo que o corpo aguenta parado. Então, atrito é isso, tem dois. Parado é mais chatinho, porque eu tenho que me perguntar qual é o valor do atrito. Não é só aplicar a fórmula. Olha só, a Belinhas, quanto ela aplica a força, quando ela está aplicando a força, o atrito vai aumentando. Então, o atrito é igual à força dela, tem que saber a força dela. Depois que ela ganha do atrito máximo, é que ele cai. Então, lembrando disso, vamos para o exercício. Ó, uma caixa de 120 kg. Marca lá a massa. Atua uma força horizontal constante de 600 newtons. A caixa está numa superfície horizontal em um local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui fica embaixo, não sei porquê. Para que a aceleração da caixa seja constante, valendo 2 metros por segundo ao quadrado, e tem a mesma orientação de F, ou seja, empurra para um lado e acelera para aquele lado. O coeficiente de atrito cinético, quando está andando, entre a superfície e a caixa, deve ser 2 pontos. Tá? Então vamos desenhar, né? Você tem uma superfície horizontal, uma caixa, que ele deu a massa lá, já está marcada, faz uma força horizontal, ó, atua uma força horizontal, força horizontal. Se for alguém empurrando, é a força normal. Se for alguém puxando com a corda, é uma força de tração. Eu vou chamar de F, porque ele não fala qual força que é. Então, é uma daquelas 5, mas eu não sei qual delas. A força em 600 newtons. Tem atrito, então se eu empurro para a direita, o atrito é o contrário, ao lado que ele está andando, ou que ele pode querer andar. Ele anda, ele tem aceleração, então o atrito é cinético, atrito de movimento. A vantagem do atrito cinético é que ele é sempre o mesmo, e você calcula pela fórmula. μ vezes normal. Tem a força-peso, que tem a gravidade atuando. Está apoiado no chão, tem normal. Não tem tração, não tem elástica. Tração não tem corda, elástica não tem mola. Bom, é isso.
E ele está acelerado para o mesmo lado que empurra. Então, se empurra para a direita, ele tem uma aceleração para a direita. E ele quer saber o coeficiente de atrito. Ele quer saber esse valor aqui. Aqui é o seguinte, força. Ainda mais que ele deu aceleração, eu vou ter que usar isso. Força resultante m vezes a. Você tem duas direções, vertical e horizontal. Então, na vertical, não tem aceleração. Como assim? Ele não acelera nem para cima nem para baixo. Então, na vertical, força para cima menos força para baixo é zero. Ou força para cima igual a força para baixo. Né? Uma equilibra a outra e só anda para o lado. Peso é massa vezes gravidade. Então, a normal, que eu vou precisar dela, vale 120. Aceleração da gravidade, 10. Epa, foi demais. Então, a normal vale 1.200 newtons. Ótimo. Na horizontal, eu vou ter quais forças? Uma força para a direita, que é a força F. Uma força para a esquerda, que é o atrito. Isso é igual a massa vezes aceleração. Ali também era igual a massa vezes aceleração, mas a aceleração era zero. Por isso que eu joguei zero direto. Aqui, ele deu uma aceleração. Então, substituindo os dados, a força que ele faz, 600 newtons, a massa 120. Então, vamos lá. Força que ele faz, 600. Atrito é a fórmula μ, como ele está andando, μ cinético vezes normal, é igual a massa, e a aceleração, 2 metros por segundo quadrado, está lá no texto. Então, menos μ, normal, 1.200, é igual a 120 vezes 2, 240. Eu esqueci dos 600, né? Ele vai para o outro lado negativo. Beleza. Menos μ, 1.200, igual. Aqui vai dar 360, se eu não estou enganado. Se tiver, me corrijam, por favor. E aí, então, o coeficiente de atrito, μ, que eu fiz todo torto aqui, é um U com a perna puxada, tá, gente? Para facilitar na hora de escrever. Vai ser menos 360 sobre menos 1.200. Menos com menos vai dar mais, ótimo. 0 corta com 0. 36 por 12 seria 3. 36 por 120, então, é 0,3. Sem unidade, coeficiente de atrito não tem unidade. Então, o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície, né, é sempre entre dois corpos, 0,3. Então, assim, essa questão, nível de dificuldade, né, eu gosto de saber. A questão, dentro do assunto atrito, ela é fácil. Porque F igual a MA, você tem uma força para frente e uma para trás. Acabou. Não inventa muita moda. Nem unidade eu mudei. Agora, o atrito é sempre isso. É sempre uma questãozinha mais trabalhosa, tá bom? Sempre falar atrito, você... Por quê? Tem a força normal, você não pode... A gente ignorava antes vertical, não sei se vocês lembram. Olhava para esse desenho, a gente, normal é igual ao peso, não influencia em nada. Então, vira e segue. Agora eu preciso calcular. Porque ele entra na outra forma. Então, eu tenho que trabalhar na vertical. Aí, na horizontal, eu tenho que ver se está andando, se não está, qual atrito que usa. Então, o atrito tem essa parte mais trabalhosa. Tem esse exercício aqui que eu acho bem bacana. Deixa eu só tirar isso daqui. Eu acho que vou fazer isso depois. Eu vou seguir a ordem numérica aqui, ó, 13. Tá? Aquele é mais difícil. Vou ficar de olho no relógio aqui para dar tempo de fazer. Ele é bom. Então, esse aqui, olha só. Sobre o plano horizontal da figura, apoia-se os blocos A e B. A gente já fez algum de dois corpos, né? Ligado por um fio inextensível, ou seja, não estica, não tem força elástica, já excluiu uma força. A massa desprezível, o fio não entra na conta. O coeficiente de atrito estático entre os blocos e o plano vale 0,6. E o cinético, 0,5. Então, ó, ele não falou se está parado ou está andando. Ele me deu os dois números e falou, se vira. Descobre aí. Fluência do ar desprezível.
Sabe-se que essa força que puxa o sistema é de 50 newtons. Qual a aceleração do sistema? E qual a intensidade da força de tração no fio? Então, vamos lá. Olha só. Eu vou primeiro desenhar as forças em A e em B. Né? Então, aqui uma bolinha para o B, uma bolinha para o A. Sempre começo com peso normal, são as duas mais fáceis, né? Peso para baixo. Peso de B, peso de A. Normal é o que o chão faz, né? Força de apoio, força de contato. Bom, o A tem essa força F, que eu não sei qual que é, daquelas 5, mas é uma força para a direita, ótimo. A corda puxa o B para a direita, que é uma tração, que também puxa o A para a esquerda, né? Está segurando o A. Repara que eu não vou botar TA nem TB, por quê? Porque a tração, como é a mesma corda, é igual para os dois. Só vou botar o menos T aqui, ó, porque é um vetor ao contrário, tá vendo? É para a esquerda. Então, T menos T. Na hora da conta, esse sinal aqui eu não vou... Eu vou interpretar para que lado está apontando, tá, gente? Isso aqui é o nome do vetor, ó, é o T invertido. Agora, tem atrito. O atrito é contra o movimento, ou a tendência de movimento. Você puxa para a direita, o atrito é para a esquerda. Atrito em B e atrito, outra força para cá, atrito em A. Então, olha só, das 5 forças não tem elástica, tá vendo? Peso, normal, tração, atrito. Só faltou elástico. Já posso olhar na vertical primeiro, que já que o exercício é horizontal, na vertical é mais fácil, né? Força para cima igual força para baixo. Força para cima igual força. Deixa eu desenhar na linha de baixo para ficar bonitinho. Como tem atrito, a fórmula do atrito é μ vezes normal, eu tenho que calcular normal. Então, normal de B é igual a massa de B vezes gravidade. Normal de B. Ó, a massa está em cima do desenho, 3 e 2. Então, 3 vezes 10, 30 newtons. O peso de B é normal de B. A normal de A é a massa de A vezes a aceleração da gravidade. Normal de A eu tinha de 2 quilogramas, vezes gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, 2 vezes 10, 20. Então, beleza, já tem as normal, já tem o peso, já cortei a horizontal ali, a horizontal já está trabalhada. Vamos para a vertical, perdão, a vertical já está trabalhada. Vamos para a horizontal. Aí é o seguinte, ó, força resultante é M vezes A, é essa forma que eu sempre tenho na cabeça. O corpo B tem a força para frente, que é a tração, né, a cordinha puxando ele, e o atrito para trás. Isso é igual a massa de B vezes A. O corpo A tem um F para frente, menos tração para trás, menos atrito para trás. Isso é igual a massa de A vezes A. A rigor, gente, meio que acaba aqui, né? Porque o atrito eu sei calcular, ele deu coeficiente de atrito, mas tem um problema. Será que isso anda? Como assim? Será que essa força que ele faz, de 50 newtons, é suficiente para puxar isso tudo, para ganhar do atrito? Porque isso pode acontecer, né? Aquela situação, deixa eu ver se está fácil aqui. Se tiver, eu já uso aquilo que eu usei nas aulas. Está aqui, ó. É essa situação aqui. Você pode fazer uma força e empurrar o corpo, mas essa força pode ser insuficiente para o corpo andar. Você tem que ganhar do atrito. Então, eu tenho que verificar isso. Como que eu faço isso? Eu vou fazer de uma maneira mais simples. Eu vou, já que está puxando todo mundo junto, e o atrito dos dois corpos é igual, os atritos são iguais, né? Porque você tem, ele fala ali, ó, entre os blocos e o plano, ou seja, é o mesmo material, o bloco, e o plano é
homogêneo, né? Ele não muda a textura no caminho. Então você tem o mesmo material, o atrito ali tem o mesmo coeficiente, né? Então eu vou trabalhar como se fosse um corpo só. Só para verificar se anda, tá? A mais B, né? Um corpo de 5 kg. Ó, nesse caso você tem peso para baixo, normal para cima, normal igual ao peso. Bom, peso é m vezes g, né? Massa vezes gravidade. Então 50 newtons. E aí você tem a força para a direita e o atrito para a esquerda. O atrito que ele aguenta parado no máximo, né? Assim, a máxima força de atrito que ele segura é calculado por essa fórmula aqui. Coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Coeficiente de atrito estático, tá? 0,6, tá? É sempre maior, né? O atrito parado é maior do que andando. Então 0,6. 0,6 vezes a normal, que vale 50. Então, o atrito estático máximo das duas caixas, ou seja, o máximo que eles aguentam sem deslizar, é 30 newtons. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu puxar com 50, ele anda. Então, esse sistema está andando. Então, eu vou usar aqui o atrito cinético, que cinético é movimento, né? E esse eu já usei uma vez para ver que ele não vai ser útil para a gente, né? Então, isso daqui, gente, esse lado aqui é só para ver se anda, tá? Só para ver se aqueles 50 newtons ganha do atrito. Ganhou? Beleza, eu volto para o exercício. Muito legal, né? Aí, voltando para cá, agora sim. Oi? Ninguém falou nada, não? Sozinho em casa, gente. Se eu começar a ouvir vozes aqui. Aí, o atrito, ó, Mi cinético, não mais estático, é o coeficiente do atrito quando está andando, vezes a normal, esse atrito de B, a normal é de B. MB vezes A. Embaixo, F menos tração menos Mi cinético, normal de A, porque a atrito é de A, MA vezes A. Substituir os números que eu tenho. Tração menos. Coeficiente de atrito cinético, eu esqueci. O outro era 0,6, 0,5. Então, 0,5. Normal de B, eu calculei ali, era 30. Massa de B, 3 vezes A. F era 50 newtons, né, a força que puxava o sistema, menos tração, menos coeficiente de atrito cinético, 0,5. A normal, 40, igual a 2A. Então, só para melhorar essa equação, tração menos metade de 30 é 15. 50. Aqui é o seguinte, acompanha comigo rapidinho, gente. Ó. Metade de 20, né, 0,5 vezes 40 é 20. 50 menos 20, 30. Tá? 50 menos 20. Menos tração, igual a 2A. Agora eu resolvo. Eu tenho duas equações, duas incógnitas. Respondo letra A, que é tração. Não, a letra A, aceleração, e letra B, que é tração. Eu gosto de resolver como? Quando tem T mais e menos, eu somo as equações. Você pode isolar a tração, jogar uma na outra, do jeito que você quiser, tá? Eu gosto simplesmente de somar. Ó. Fica T menos 15 mais 30 menos T. Então, T com menos T dá 0. Menos 15 mais 30. 3A mais 2A, 5A. 30 menos 15 é 15. O A vale 3. É 15 dividido por 5. 3 metros por segundo quadrado. Eu pego esse valor e volto para qualquer uma das duas equações. Pode ser a primeira. Escrevo ela de novo. Só para quem olhar minha resolução saber o que eu estou pensando. Voltei para aquela equação. Substituo. T menos 15
igual a 3 vezes 3. T, 3 vezes 3, 9. O menos 15 foi somando. 9 mais 15, 24 newtons, né? Força de tração medida em newtons. Então tá aqui, ó, uma questão que já fizemos bastante, né? Dois corpos. Só no livro lá. Cadê ela? Foi que eu perdi a página. Então volta aqui. Uma questão que nós fizemos já algumas. Você tem dois corpos. Porém, o que deixou ela maior, mais difícil? Entrou o atrito. Porque no capítulo anterior, no semestre passado, né, antes de entrar de férias, a gente fez bastante questão assim. Dois corpos, um colado no outro, um puxando o outro, um pendurado na cordinha, outro em cima da mesa. A gente fez bastante. O que agora está maior, parece mais difícil? É porque entrou o atrito. Então, além de ter uma força a mais na equação, você tem que primeiro verificar se anda, calcular o normal, que antes eu ignorava. Nesse caso aqui eu nem calculava o normal, não precisava, agora precisa. E aí sim vai fazer a lei de Newton. Tá? F igual a ma. Então, difícil? Não, mas dá trabalho. Tá. Deixa eu ver, dá tempo de fazer mais uma? Dá. Eu tenho mais duas questões. Eu vou fazer. Qual das duas, hein? Deixa eu fazer essa 16, que a 18 é mais complicada. A 18, se não der tempo, eu faço no próximo plantão. Tá? Mesmo que vocês não possam vir na semana que vem, eu gravo ela. Porque essa aqui mistura cinemática. Essa aqui eu queria fazer também. Ó, essa é aquela questão boa, você botar numa prova e falar assim, cobrei tudo numa questão. Você tem plano inclinado, com atrito, cinemática, tá? Tem muita coisa. O que é legal é que essa questão vocês vão ver que eu vou demorar para fazer, vai ficar grande. E daqui um mês ou dois, eu vou fazer essa mesma questão, eu vou conseguir fazer a mesma questão bem mais rápido, usando 2, 3 linhas, tá? Não estou exagerando, umas 5, 6 linhas. Mas é porque o assunto novo ele facilita alguns exercícios. Mas a gente tem que saber fazer isso também, que nem sempre dá para usar o novo. Então, olha só, um corpo de 10 kg, parte do repouso, ele está paradinho aí em cima, no alto de um plano inclinado, com 30 graus de inclinação, conforme o desenho. Escorrega sem sofrer ação de atrito. Aqui está liso, está escorregando, está beleza, vai embora. Quando chega no plano horizontal, tem atrito cinético, vale 0,2. Então, ele vai andar para a direita, ele vai descer, vai ganhar velocidade, né, porque ele é acelerado aqui por uma parte do peso. Chega aqui com uma velocidade, e aí ele começa a andar para a direita, o atrito é para a esquerda, freia ele. Então ele sabe que nesse período que está freando, ele anda 2 segundos. Ah, não. Adiantei aqui, perdão. O que ele fala é que para descer o plano, ele demora 2 segundos. E aí quer saber qual a duração total do movimento, ou seja, depois eu quero saber qual o tempo que ele demora aqui também. Ele demora 2 segundos descendo, para saber quanto tempo aqui. E a distância percorrida no plano inclinado e no plano horizontal. Então, repara, as perguntas são de cinemática. Tempo, distância. Vou trabalhar com aquelas equações lá, V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Beleza. Só que, quando eu jogo aquelas equações, como essa aqui, que eu vou usar ela, eu não tenho esse valor aqui. Ó. A aceleração não tem hora nenhuma. Então, eu tenho que usar força para calcular as acelerações, para depois ir para a cinemática. Então, vamos devagarinho. Esse exercício eu vou dividir em 2 exercícios distintos, que é um ele descendo o plano, o outro ele andando na superfície áspera. Então, 1 e 2 lado a lado. Divide aqui. O 1 é o seguinte, ó, plano inclinado. Quais forças atuam sobre o corpo? Só 2. Peso. Não tem atrito. Normal. Não tem elástica, não tem tração.
Então, só essas duas. Tá? Para eu trabalhar com peso, o ideal é que eu decomponha essa força, tá? Porque ele não está na direção da normal, nem na direção do movimento. Ó. Então, o ideal é que eu faça o quê? A projeção dele aqui, ó, uma parte do peso, que é o Px, e a projeção dele aqui, que é o Py. Quem não teve aula comigo essa semana ainda vai ter. Eu vou demonstrar na aula o seguinte. Todo plano inclinado, toda rampa, toda clive, esse ângulo aqui de inclinação, ele sempre vai ser o mesmo ângulo que esse daqui, ó, entre P e PY. Tá bom? Isso aqui é 30 graus, P e PY tem 30 graus. Então, nesse caso, PX seria esse lado contrário do ângulo. O PX estaria aqui, ó. Ele seria cateto oposto. Então, ele é calculado com P seno de 30. E o PY é o lado vizinho, seria P cosseno de 30. Repara uma coisa, não tem atrito, hein? Então, PY e normal são iguais. Não preciso calcular, porque eu não preciso dessa normal nesse caso. Aqui embaixo eu preciso, mas a normal é diferente. Ele vai estar no plano. No plano horizontal. Aqui está inclinado, não precisa calcular isso. Agora, o Px é que vai acelerar o corpo. Força resultante igual a m vezes A. Qual é a força resultante? Quem puxa realmente o corpo para baixo? Px. Px quem que é? P seno de 30. O que é peso? M vezes G. Posso simplificar massa com massa, tá vendo? Então, olha só que informação importante aqui. Independentemente da massa, a aceleração de um corpo caindo, descendo a rampa sem atrito, vai ser sempre igual à aceleração da gravidade vezes o seno de inclinação da rampa. No caso aqui, 30 graus. Seno de 30 é meio. Ele acelera com 5 metros por segundo ao quadrado. Então, beleza. Então, na primeira parte, ele cai acelerando com 5 metros por segundo ao quadrado. E ele demora 2 segundos. Ele fala para mim que a velocidade inicial é 0, ele começa parado lá no ponto mais alto, demora 2 segundos para chegar lá embaixo. A aceleração, eu calculei, vale 5. Então, com isso, agora eu consigo calcular qual a velocidade final. Vou chamar de V1. Ele começa parado, a aceleração é 5, demora 2 segundos. A velocidade dele no final da rampa, 10 metros por segundo. E consigo calcular a distância que ele desce na rampa. Posso usar isso. Equação do espaço do movimento uniformemente variado. Ou Torricelli. Aquela equação que não tem tempo. Tanto faz, tá? As duas vão dar o mesmo trabalho. Já que aqui está mais perto, vou usar essa. Ó. Ele desce a rampa, ele começa parado, a velocidade final era 10. Então, 10 ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração é 5. Calcular o ΔS1, né, da primeira parte. Então, 100 é igual a 2 vezes 5, 10. ΔS1. Ó, corta um zero com o outro. Então, a primeira distância que ele percorre, a descida do plano, 10 metros. Então, ele desce a rampa de 10 metros, demora 2 segundos, isso eu já tinha falado. Começa parado lá em cima e chega lá embaixo com velocidade de 10 metros por segundo. Então, a primeira parte, tudo que eu podia explorar, eu explorei. Vamos para a segunda. O que ele me fala na segunda? Deixa eu ver aqui. Coeficiente de atrito 0,2, corpo 10 kg, então vamos lá. Na segunda parte eu tenho um plano horizontal, as forças, peso, normal,
E é o seguinte, ele desceu a rampa, chegou aqui embaixo com uma velocidade, né? Que é a velocidade V1. E aí, por inércia, ele tende a continuar o movimento, mas tem atrito. Então, vai ter uma força contra o movimento, uma força para trás. Um atrito cinético. Até que tem uma hora que ele para. Vai ter uma hora que ele vai frear por causa do atrito. É igual você empurrar um corpo no chão, ele escorrega um pouquinho e para lá na frente. Daqui eu posso falar que a normal é igual ao peso. Diferente do outro, é que a normal era PY, né? Aqui a normal é o peso integral, na vertical essas forças são idênticas. Então, normal é igual a massa vale 10, a gravidade vale 10, 10 vezes 10, 100 newtons. E a força resultante sobre esse corpo vai ser só o atrito para a esquerda. Então, menos força de atrito igual a massa vezes aceleração. O atrito é μ vezes normal. Eu vou chamar de aceleração 2, tá? Para diferenciar da primeira. Então, agora está acabando. Ó. μ 0,2, está lá no texto. A normal, 100. A massa do corpo, 10. E quero aceleração 2. Menos 0,2 vezes 100 vai dar menos 20, que é igual a 10 a 2. Corta 0 com 0. A aceleração da segunda parte, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Né? O menos porque está contra o sentido positivo do movimento. Então, nesse caso aqui, a aceleração que é contrária à velocidade vai frear o corpo. É o que eu tinha falado antes, né? Ele para no final. Professor, Sim. Só uma dúvida. Por que ali a normal é igual ao peso integral mesmo? Que está na horizontal. Você olha aqui na horizontal, ó, ele não vai nem subir nem descer. Quer dizer que a força para cima tem que ser igual para baixo. Não pode sobrar força. Então, força para cima, normal, para baixo, peso. Tá? Na horizontal, quando não tem nenhuma força diagonal atuando, ninguém está... Igual eu cheguei a fazer, igual eu falei, se a tua aula não teve aula síncrona na semana, ainda vai ter. Esse aqui, por exemplo, não é normal igual ao peso. Porque essa força aqui tem uma partezinha para cima também, tá vendo? Ela é diagonal para cima, então ela é para o lado e para cima. Então vai ter essa força para cima, a normal para cima e o peso para baixo. Essas duas para cima igual ao peso. No nosso caso, só tem uma para cima, só uma para baixo. Então uma igual a outra. Foi bom você perguntar para eu chamar a atenção para uma coisa que é bom chamar sempre. De onde que eu tiro essas informações? Ó, normal é igual a PY, aqui normal é igual a peso, o desenho. O desenho, então, é resolução, faz parte da resposta. O desenho não ajuda. Tá? O desenho é o caminho. Então, isso que eu quero dizer no final das contas é o seguinte, você não pode botar o desenho para mim na prova. Se eu quiser ser realmente bem criterioso, assim, bem honesto na correção, eu falo 0. De onde que tirou isso? Entendeu? Claro que eu posso pensar, não, aí sabe que o normal é igual ao peso, isso aqui é fácil. Mas se não tiver o desenho, eu poderia, se eu quisesse, dar um 0 e falar, aqui, você tirou isso de onde? É óbvio que o normal é igual ao peso. Não estou vendo, não. Cadê esse desenho? Tá? O PISM faz isso, tá, gente? O PISM pode ser radical nisso. Então, o desenho é extremamente importante. Faça com calma, melhor do que o meu, porque senão fica difícil saber de onde tirou. Pode ver que você me perguntou e foi no desenho. A resposta está no desenho. Então, olha só, para calcular o tempo da segunda parte, ele começa, gente, ele desce a rampa, está parado lá em cima, desce, chega lá embaixo com essa velocidade. Então, quando ele entra na parte horizontal, na parte reta ali, a velocidade inicial dele é 10. E ele para no final daquela reta. A aceleração menos 2, e aqui eu vou chamar de T2, né? Tempo da segunda parte. Então, passo menos 2T para esse lado, do outro lado é 10. O tempo da segunda parte, 5 segundos. Ele desceu 2 segundos, ele tinha falado isso, freou depois em 5 segundos, então, tempo total, 7 segundos.
e qual a distância que ele anda, né? Você pode pegar qualquer uma dessas duas equações aqui, ó, essa ou essa. Vou pegar a Torricelli que eu gosto mais. Não sei porquê, sinceramente. Lembrando, ó, ele desce a rampa e começa a segunda parte com velocidade 10. Ele para no final do trajeto. A aceleração é menos 2. Menos 2, né? Está aqui, ó, menos 2, eu usei aqui. E vou calcular o ΔS da segunda parte. ΔS, 2. Então fica 0, que é igual a 100 menos 4, né? Mais vezes menos, menos, ΔS2. Passo ΔS para o outro lado, mudando o sinal. Ó, 4 ΔS era negativo, fica positivo, igual a 100. ΔS2 igual a 100 dividido por 4, 25 metros. Então, ele desceu a rampa. A Laura comentou ali. Então, Laura, é exatamente isso. Por isso que eu gostei. Não sei, acho que você fez a pergunta mesmo. Pode você perguntou por que normal é igual ao peso. Onde que eu corri para responder? Não tinha outra forma de explicar senão mostrar o desenho. Então, assim, pode ser exagero. Eu acho, quando corrijo questão de vocês, o que é mais importante para mim? O desenho. O desenho que eu falo é bem feito. É botar a setinha em cima da letra para falar que é vetor. Pode ver que aqui eu não desenhei o vetor. Ó. Eu botei sem a setinha, tá vendo? Aqui eu desenhei uma setinha, do nada. Ali nem precisava tanto. Botei lá, ó, V1 com setinha em cima. O atrito eu faço questão de desenhar entre os dois corpos, que a força aparece ali. Então você tem essas questões. Você tem que desenhar bem, direito, porque isso é parte da resposta. Eu considero isso importante. A montagem do exercício, qual fórmula você usa, como que você montou a força resultante, tá? Separou os dois lados, olhou vertical, horizontal separado. O que menos vale pontos para mim, sem sacanagem, é isso aqui. É a resposta. Vamos supor que no final eu fiz tudo. Aí eu somo errado, né? Aqui, ó, eu calculei o quê? Que ele andou 10 metros descendo a rampa e 25 em linha reta. Então, distância total seria 10 mais 25. Aí eu vou lá e, nervoso com prova, coloco 45. Somei errado. 25 mais 10. Você vai perder menos ponto do que se você tirar o desenho. Ah, mas eu acertei. Você tem que pensar o seguinte, gente. Esses cálculos para mim, essa resposta para mim, não muda em nada na minha vida. Não estou projetando isso na minha vida, né? Se eu estivesse projetando aqui uma construção na minha casa e fizesse um cálculo errado, podia cair alguma coisa. Não, não estou. Não quero nem saber. 35, 45, 55, não interessa. Me interessa saber, e esse é o meu trabalho, se vocês aprenderam a chegar nesse resultado, ou seja, se aprenderam a construir a questão, a usar a física. E isso é importante para mim. Então é isso que eu vou valorizar, é isso que eu vou olhar. Tá? É isso que na lista, se estiver faltando, vai perder ponto. Na lista, pode, tem gente que faz 10 questões da lista, me manda. Eu errei 2 questões, que depois eu vi o gabarito, só nem tirou ponto, me deu 10. Meu filho, você montou tudo certo, é isso que eu estou ensinando. Tá? Fazer contas você já aprendeu. Se errar agora, claro que eu não posso te dar um 10, a prova redondinha, 10. Aí você errou conta. Não, eu vou te dar um 9,8. Né? Eu vou tirar um pouquinho só para te lembrar. Ó, você cometeu um deslize. Mas você vai perder ponto mesmo aqui. É no início. Aqui que eu estou preocupado. Eu ensino isso. Né? Não ensino, né? Eu tento ensinar isso. Então é isso que eu vou querer olhar. Beleza? Gente, ó, questão difícil. Olha o nível dessa questão. 2 exercícios num só, né? Porque é um plano inclinado e horizontal, e cada um deles tem 2 partes, dinâmica e cinemática. Dinâmica e cinemática. Questão difícil, difícil mesmo. Está no livro. Aí, quando eu falo assim, eu vou pegar no pé demais com isso, gente. Quando eu falo assim, eu acho que vocês não estão estudando pelo livro. Ninguém nunca me pediu para fazer isso. Já tem 2 semanas que esse assunto está no ar. Então ninguém chegou. Mas não deu tempo de chegar lá ainda. E os capítulos anteriores? Tinha questões desse nível. E ninguém pede. Então, por isso que eu acho que estou deixando muito o livro de lado. E aí, para o PISM, se não treinar exercício. Isso aqui cai no PISM? Poderia. Aí, se você for lá reclamando, nossa, está difícil demais. Gente, espera aí. Ele usou F igual a MA. Ele usou cinemática.
Aí, F igual a MA, ele usou as forças, peso, atrito, tá? Tudo que está ao alcance de vocês. Então, para o cara que construiu a prova, ele vai falar, não, questão tranquilo, grande, mas tranquilo. Cuidado, tá, gente? Estuda bem. E olha a calma que eu vou fazendo. Né? Eu vou desenhando. Depois de desenhar, eu vou lá e escrevo a forma. Aí eu aplico, tá? E vou fazendo assim. É verdade, professor. Falando por mim, eu não estava tendo o costume de fazer os exercícios do livro, mas eu prometo que agora que eu estou mais familiarizada com o IF, eu vou conseguir. Porque eu sofri um baque muito grande com a entrada no IF. É normal. E aí, agora que eu estou me familiarizando melhor e eu estou sentindo que eu estou conseguindo acompanhar bem mais o compasso dos professores, das matérias. Então, o IF é o seguinte, primeiro ensino médio, primeiro ano, qualquer colégio que você esteve, eu já dei aula em vários, tá? Particular, público, estadual, municipal, federal, então assim, eu já rodei. O primeiro ano sempre é uma bomba. Sempre. Por quê? Porque você vai pegar muito de matéria nova. Eu já estudava ciências antes, agora são 3. Com mais conteúdo, com mais prova, tá? É tudo mais difícil. Então, o primeiro ano é difícil. Eu acho a série mais difícil do ensino médio, não porque o conteúdo é o mais difícil, é mais difícil porque a gente tem que adaptar. Quando eu fiz, eu achei isso também, quando eu era garoto. Então, primeira coisa. Aí vocês vão fazer o primeiro ano no IF, no IF, que tem 20 disciplinas quase. Alguns cursos têm quase isso, né? E pronto. Então, aquilo que eu já achava difícil normalmente, para vocês é bem mais. É normal. Aí você fala assim, então o professor podia facilitar. Aí você tem que olhar o outro lado. Não tem como ir mais devagar. Não tem como cortar a matéria, facilitar demais, porque aí ano que vem você não tem essa base. Ou então o piso, que vocês se preocupam também, eu posso fazer um curso leve, leve, leve. Todo mundo faz todos os exercícios que eu passo, todo mundo tira 10. O pismo é no domingo, na segunda-feira vocês estão me xingando. Segunda-feira. Vocês vão sair da sala me xingando. Porque, eu não vi física daquele nível. Então, é difícil essa medida. Tá? Aí, que cabe a vocês, então? Entender o ensino médio. O ensino médio, o professor vai passar matéria, vai passar alguns exercícios, só que você tem que ir além. Você não pode ficar naquilo que eu passo. Tá? Você tem que pegar mais. Aí eu poderia cobrar os exercícios do livro para vocês. Eu poderia dar uma lista e falar, vocês têm que fazer esse do livro e mandar foto para dar visto, né? Igual de fazer no ensino fundamental. Vai ser uma sobrecarga de cobrança, de coisa para fazer com data marcada, que vocês vão ficar doidos. Então o livro deixa lá e vai estudando. Aí você não fez os primeiros capítulos, você vai pegar para fazer. Quando você fala assim, não, esse final de semana eu vou pegar um sábado à tarde aí para estudar Física e Química, que eu estou com mais dificuldade, o PISM está chegando. Vocês pegam o livro e faz esse do livro. Entendeu? A prova de Física, você fala assim, vou fazer essa prova aqui, igual semana que vem vai ter questionário. Você separa 2 horas no dia para o seu questionário. Você fez em 40 minutos, ou sobrou tempo, abre o livro. Vai estudar. Entendeu? Não fica só naquilo que eu passo. Porque eu passo pensando naquele aluno que está com a corda no pescoço, não tem tempo nem para respirar. Então, eu não posso passar muito mais. Só que vocês que talvez encontrem um tempo, vai fundo. Não deixa, não espere eu passar, não. Porque a gente passa pouco. Sim, concordo. Todas as matérias, tá bom? Todo mundo passa pouquinho. Ninguém consegue passar tudo que seria necessário para estudar. Então, o livro está aí. Por isso que eu sou chato com o livro. Todo plantão eu trago o livro, eu falo do livro, eu cobro o livro. Porque nas aulas, algumas aulas, eu mostro a fotinha lá com o índice. A gente está na página tal, vai lá estudar. Porque eu acho a aula é pouco, a lista de exercício é pouco, vocês têm que pegar mais. E aí, um exercício como esse que eu acabei de fazer, se você não estudou muito, fez só o que eu estou passando, você não faz ele, você assusta. Se você está habituado a fazer muita coisa, quando chega nele, ele não vai ser fácil, mas ele sai. Tá? Gente, beleza? Estourei meu horário aqui. Deixa eu interromper a gravação. Para quem está vendo a gravação, eu vou me despedir de uma vez.